A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez eu quero vir aqui deixar uma palavra para a nossa meditação, a qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, meditando aqui, mediante a graça de Cristo. Deus mandou deixar um alerta para todos a qual estará assistindo esse vídeo, todos que estará se chegando a essa palavra, e a palavra do Senhor está em Isaías 55, 6, 7 e 11. Vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O verso 11 esclarece a palavra do Senhor. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diante dessa palavra, Deus, Ele chama aqueles que perderam. Ele chama aqueles que desfocaram o alvo. Qual é o nosso alvo? O alvo é como diz em João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Se nós queremos vida, está em Jesus. Se nós queremos saúde, está em Jesus. Se nós queremos providência, porta aberta, pão, água, que mata a nossa fome, mata a nossa sede, nos purifica, tudo está mediante ao Verbo. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que subsistem, que foram criadas, sem mim nada existiria, como está escrito Evangelho segundo escreveu João, do capítulo 1 ao verso 3. Então, nesse dia presente, a qual mais uma vez Deus nos concede essa rica oportunidade de estarmos de fôlego de vida, você precisa de retornar para a casa daquele que tem a vida, daquele que é a vida, daquele que é o prover. É por isso que você tem que buscar enquanto se pode achar. O verbo buscar é procurar, é pesquisar, é examinar. Então, se busca aquilo que se perdeu. É quando nós vemos ali, Evangelho São Lucas, a parábola da dracma perdida, a noiva, a qual perdeu-se uma dracma. E enquanto ela não achou aquela dracma, ela não cessou até mesmo de procurar. E logo após achar, fez um banquete, se alegrou por ter achado aquilo que havia se perdido. Porque não tem como nós encontrarmos com o noivo se nós havemos perdido. Quando nós vamos em Evangelho São Mateus 25, vai falar sobre 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 estavam até mesmo com lamparina. As 10 estavam vertidas. Mas 5 eram loucas. 5 estavam perdidas. 5 estavam sem direção. E 5 estavam preparadas, adornadas. 5 estavam à espera. Então, quem está à espera está no caminho. Quem está à espera está até mesmo presente e confiante mediante aquilo que se espera. E quem está perdido não está à espera. Quem está desvinculado, quem está até mesmo descalibrado, quem está fora do prumo, quem está sem até mesmo ajustamento, está longe da promessa. Então a palavra para mim, a qual Deus colocou para direcionar ao vosso povo, é busca enquanto se pode achar. Se Jesus te pedir hoje a tua alma, como está lá em Lucas 12, sobre até mesmo aqueles que está achando que a sua felicidade somente abrange ou está baseada somente ao dinheiro, somente à vaidade, somente até mesmo um diploma formativo diante de uma faculdade, aquilo que sustenta o seu ego, a sua natureza. Ei, muito até mesmo cuidado. Jesus está voltando. Não é mais
tempo de andarmos como louca, de andarmos perdido, de andarmos sem direção. O tempo é chegado, a hora é agora. O amanhã pode ser tarde, como diz em Hebreus 3,15. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus está batendo a porta. Jesus está te convidando, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3,20. Então, se Jesus está buscando, se Jesus está chamando, é porque Jesus sabe que está perdida. Jesus sabe que está sem direção. Então, é tempo de voltar. Porque, como diz o verso 11, em Isaías 55, porque a minha palavra lançada, que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo a qual enviei. A palavra de Deus nunca foi para nos enriquecer mediante essa terra. Nunca foi para nos dar um caminhão de tesouro desse mundo. Jesus veio, se despiu da sua glória, foi para nos trazer de volta à casa do Pai. Foi para nos dar vida e vida com abundância. E o mundo já está com os seus dias condenado. Como diz em Apocalipse 2,12. Alegrai-vos, ó céu, e lamentai-vos, vós da terra, porque o dia está próximo, e descete com grande ira o maligno, sabendo que os seus dias está próximo. Então o diabo sabe que essa terra irá ser condenada, sabe que o julgamento chegará, como chegou para os princípios, mediante a terra que Deus condenou, a qual o mundo já havia se perdido, e só Noé assim creu, e construiu a sua arca, e adentrou, e como foi para Sodoma e Gomorra. Ló creu e saiu da terra, saiu daquilo que estava ali, tirando a direção, tirando a sua paz, tirando a sua vida. Mas a sua mulher fez diferente, fez de olhar para trás. E quem olha para trás perde o foco. Quem olha para trás perde o propósito. Quem olha para trás não vê mais a direção a qual está à sua frente. Então, se você olhou para trás, se você se perdeu, se você está sem direção, se você está como filho pródigo, abandonou o pai e foi se deleitar, foi se regozijar, foi se alimentar mediante essa terra, é tempo, como o mesmo filho pródigo, tomou atitude, se pôs de pé e diz: pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. E voltou para a sua casa. Jesus está te chamando. Jesus ainda está te dando oportunidade. Jesus ainda está te convidando. Mas, como diz em Provérbios 27, primeiro, não presumeis do dia de amanhã, porque não sabe o que ele trará. Como Jesus falou no seu evangelho, segundo escreveu Mateus 6,34, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O projeto de Deus para nossas vidas é, como diz a palavra do Senhor, é nos dar vida e vida com abundância. Mas aquele que ama o mundo, aquele que ama as coisas a qual ilícitas e não tem dado crédito à palavra do Senhor, como diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê serás condenado. Então, se não creu, não está à prática, não está na direção em Cristo, está condenado. Mas hoje Jesus está te chamando. Hoje Jesus está te convidando. Busca-me, volte-me para mim, enquanto se pode achar. Como diz Amós 8:11, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra. Fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E ainda ele esclarece no verso 12, e irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Se você está fora da arca, que hoje é Jesus,
Se você está fora da presença, se você não voltar para Jesus, enquanto há tempo, enquanto Deus está te deixando de pé, te dando a oportunidade, você vai ser como aquele povo que está aqui, pregado nas cartas até mesmo de Amós, 8, 11, 12. A fome não será de pão, a fome não será de água, a fome será da vida. A fome será da salvação, a fome será da graça, a fome será do amor, a fome será da presença do Pai, da presença do Filho e da presença do Espírito Santo. Desperta tu que dorme, levante entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porquanto vê de comandar e não como necio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são más. O que é remir? Remir é esquadrinhar, remir é se conservar, remir é guardar-se aquilo que Deus te deu. Como diz Apocalipse 3:11, a igreja de Filadélfia. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Se você se perdeu no caminho, se você está sem direção, Jesus hoje te chama. Busca-me enquanto se pode achar. Invoca-me enquanto está perto. É essa palavra que eu deixo para a sua vida. É essa palavra que eu deixo para o teu coração. Que Deus te abençoe, te cura, te liberta, te salva e te possa te colocar você com a sua liberdade no caminho da graça, no caminho da paz e no caminho da vida com abundância. Amém? Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre todos vós.